E hoje a gente vai falar sobre depressão. Pois é, eu estou falando sobre o livro A Depressão de Spurgeon. A Depressão de Spurgeon é um livro do Zach Eswine. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Se alguém souber e puder me deixar aqui nos comentários, eu agradeço. Ele vai contar para a gente, vai usar esse tema, depressão, e vai contar para a gente sobre a vida, um pouquinho da vida do Charles Spurgeon. Para quem não conhece, Charles Spurgeon foi um grande pregador do século XIX, um teólogo reformado, e muita gente se surpreendeu ao saber que Spurgeon sofreu durante muitos anos de depressão. Bom, a depressão de Spurgeon, ela começou porque ele estava numa pregação ali com muita gente, um público muito grande, para uma plateia imensa, e uma pessoa, né, um homem, um brincalhão, fez uma brincadeira, né, sem sentido, gritando fogo. E o pânico tomou conta do local. Todo mundo se desesperou, muitas pessoas se desesperaram. E o que aconteceu? 7 pessoas morreram e 28 pessoas ficaram feridas. Spurgeon estava no começo da sua vida, né, de pregador, e isso trouxe um trauma para ele. Um trauma que veio acrescido aí de uma depressão. E ele levou essa depressão por anos, e assim, tem muita gente que até hoje não sabe, como eu, por exemplo, não sabia que ele sofria dessa doença. A depressão pode ou não ter um motivo justificável, vamos dizer assim. Algumas vezes você passa por alguma coisa muito traumática e isso te leva à depressão. Mas muita gente se torna infeliz mesmo sem nada convincente aos outros referente à sua depressão. Muitas vezes quem sofre dessa doença não consegue lidar com ela sozinho, né? Muitas vezes é necessário sim remédios, médicos, acompanhamento. E também, muitas vezes, as pessoas que estão ali no meio ou que convivem com as pessoas em depressão também não sabem lidar com a doença, muito menos com a pessoa que sofre dela. Então, é um assunto bem corriqueiro nos dias de hoje. Eu vou ler aqui uma partezinha que o livro diz. A mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas, e não mais. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Aqui eu vou ler para vocês. A memória é, afinal, uma coisa muito poderosa. Ela pode tanto nos abençoar quanto nos assombrar. E tem também uma outra parte aqui que eu achei bem interessante, que é: a depressão nos lembra que há um limite para o poder humano. Somente Deus pode remover o ferro quando ele penetra a nossa alma. Bom, o livro aqui tem 3 partes, eu vou ler para vocês. A primeira é buscando entender a depressão. Então, a gente vai entender ali o que é depressão e o que pode acontecer para acarretar ela. A segunda é tentando ajudar aqueles que sofrem com a depressão. E também a terceira, conhecendo formas de ajudar a lidar diretamente com essa doença. Esse livro é maravilhoso. Eu comecei a ler, assim, eu achava que ia cair no mesmo assunto sempre, da mesma forma, mas não. Conhecer a história do Spurgeon aqui foi maravilhoso. Vocês sabem que eu sou cristã e é muito difícil, né, no meio cristão falar sobre essa doença. Muitas igrejas acham que não, que cristão não tem problemas, cristão não tem doença, não tem problemas financeiros e nem de relacionamento. Isso é uma mentira, né? Totalmente uma mentira. Isso não é Bíblia, porque está na Bíblia também que Jesus sofreu de uma grande angústia, né? Antes da sua morte. Grande angústia aqui, inclusive ele fala isso no livro, é tido essa grande angústia como depressão. Não que Jesus tenha tido depressão, mas ele sofreu de uma grande angústia, que pode sim
a gente faz um paralelo aí a essa doença. Então, e mesmo assim é difícil as pessoas aceitarem que a depressão tem que ser tratada muitas vezes, tem que ser medicada muitas vezes e tem que ser acompanhada na sua maioria das vezes. É claro que isso não interfere a sua busca diária, né, por Deus, em orações, em leitura de palavra, da palavra de Deus, mas existem pessoas que realmente precisam, sim, olhar essa doença como uma doença e não como um acontecimento espiritual apenas. Porque sim, nós temos aí a parte espiritual e a parte física. Vou dizer que os dois têm que ser cuidados. Não adianta você cuidar de um e não cuidar do outro. E muitas vezes não adianta também você só cuidar do espiritual e deixar o físico, porque o seu organismo, os seus genes, os seus hormônios vão pedir isso. Então, esse livro é muito esclarecedor, gente. Eu super indico. É uma leitura fácil, são poucas páginas. É uma leitura realmente, apesar dos pesares, agradabilíssima e muito, muito sensível. Então fica aqui minha dica, A Depressão de Spurgeon, para vocês lerem. Se você sofre de depressão, dá uma chance. Se você conhece alguém, também dá uma lida, porque você vai conseguir entender a cabeça de quem sofre e mais ou menos como lidar com isso, tá bom? Essa é a minha indicação de hoje. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.